Hoje é terça-feira, dia 11 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Nós somos a agência CWB de Notícias. Você acompanha o Jornal Verdade, fatos de hoje para as histórias de amanhã. Prestação de serviço, utilidade pública, cidadania, depoimentos, entrevistas, comentários e notícias importantes. Este jornal tem oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Em 2 minutos tem o comentário forte do Dr. Ogê Buque. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O imposto predial e territorial urbano é sempre motivo de discussão, qualquer que seja o município. E, obviamente, Curitiba não foge dessa discussão. Os outros municípios que estão nos assistindo no jornal da CWB-TV, onde, enfim, o nosso sinal é percebido, o problema do IPTU é sempre o mesmo. Ele aumenta e o cidadão nem sempre vê o retorno de imposto predial e territorial urbano na sua área de moradia, no seu bairro, na sua área de vida. Porque, não se engane o cidadão, quem mora na Barreirinha não vive na mesma cidade do cidadão que mora no bairro Novo. Porque dificilmente o cidadão da Zona Norte ou da Zona Oeste da cidade vai para a Zona Sul e assim por diante. Curitiba ficou muito grande, são 85, né? 85 bairros, não é? 75, já aumentei 10 bairros por minha conta também. E vai aumentar, né? Toda hora aumenta, mas de qualquer maneira, às vezes o cidadão de um bairro jamais pisou em outro bairro. A cidade é a mesma, as taxas são as mesmas. Eu percebi no início deste ano e no final do ano passado, movimentação de vereadores que não são os da base aliada, aqueles que têm as benesses da prefeitura, aqueles que falam com o Luiz Carlos. É Luiz Carlos o nome do Jamur, não? Luiz Fernando. Luiz Carlos é o irmão mais velho. Aqueles que não falam com o Nando, com o Luiz Fernando. Então esses queriam movimento e tal, não aconteceu nada. O IPTU aumentou e tem muita propaganda da prefeitura, né? Propaganda dos painéis solares, da cachimba, das novidades. Agora, tem muito pardais cobrando de motorista e o imposto predial e territorial urbano está caro. A Câmara Municipal podia falar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. Sabe por quê? Função do vereador é fiscalizar e legislar. Não é dar comenda e fazer festa para dar nome de rua, etc. Tem que fiscalizar e legislar. É isso. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos.
Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá escolher o novo juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Isso deve acontecer nos próximos dias. A decisão será tomada dentre uma lista tríplice de advogados compostas por Gustavo Kfouri, Júlio Jacob Júnior e Andréia Salgado de Mello. Gustavo Kfouri é ligado ao ex-deputado Fernando Franceschini, enquanto Júlio Jacob Júnior é próximo do ex-governador e atual deputado federal Beto Richa. Jacob Júnior conta com a simpatia dos advogados especialistas em direito eleitoral, Guilherme Gonçalves e Luiz Fernando Ferreira, membros do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral. Jacob Júnior foi diretor jurídico da Copel no governo tucano. Já Andréia Sabaga de Mello é a única que tem experiência prévia como juíza do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, além de contar com as bênçãos do advogado do presidente Lula, Dr. Manuel Caetano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo federal pretende fazer a diferença, superando as dificuldades que se apresentarem. Agradeçam às pessoas que acham que o Brasil não vai bem, que faz críticas. Elas estão dizendo exatamente aquilo que a gente não deve fazer, afirmou o presidente. Segundo Lula, de janeiro a março deste ano, o governo empenhou 3,8 bilhões de reais contra 892 milhões empregados pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso no ano passado. O deputado estadual Arilson Chiorato, do PT, e presidente do PT paranaense, está sendo perseguido após questionar uma suposta dívida bilionária envolvendo a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, a Copel. A dívida pode ter impacto direto na privatização da estatal. Chiorato cobra esclarecimentos e possíveis omissões em dívidas em balanço, causando prejuízos para o Estado e também para os acionistas. Durante uma sessão plenária na Assembleia Legislativa do Paraná, a estatal entrou com uma interpelação judicial contra o deputado, mas o deputado não pretende se calar diante dessa medida. De acordo com o deputado, as supostas dívidas estariam relacionadas a contratos com as empresas Companhia de Energia Renováveis Centrais Elétricas do Rio Ribeira S.A., Fundo de Investimentos em Participação em Infraestrutura, Empreendimentos S.A. e CESA Confluência Energia S.A. O que todos querem saber é por que a Copel não fez
os devidos esclarecimentos e também o que podemos entender é que tem caroço dentro deste angu. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, subiu de 5,96% para 5,98% este ano. A estimativa consta do boletim Focus, pesquisa divulgada pelo Banco Central, com expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2024, a projeção da inflação ficou em 4,14% e para 2025 e 2026. As previsões são de inflação de 4% para os 2 anos. A estimativa para este ano está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central, definida pelo Conselho Monetário Nacional. A meta é 3,25% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. A Coreia do Sul tomou conhecimento sobre o vazamento de diversos documentos militares confidenciais dos Estados Unidos e está planejando discutir as preocupações levantadas, disse uma autoridade sul-coreana. Vários documentos militares norte-americanos confidenciais foram publicados recentemente nas mídias sociais, oferecendo uma visão parcial de um mês da guerra da Ucrânia, disseram 3 autoridades dos Estados Unidos, acrescentando que a Rússia ou elementos pró-Rússia provavelmente estão por trás deste vazamento. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Olá, meu nome é Ricardo Blaut, diretor da Energia Atual. Nós somos uma empresa especializada na área de sistemas de proteção de descargas atmosféricas, ou seja, para-raios. Qual a importância de você ter um bom para-raios dentro da sua empresa, dentro do seu comércio, dentro do seu hotel, supermercado, centro comercial, fazendas? Hoje, a quantidade de raios mais do que dobrou dos últimos 10 anos.
Não só isso, como também dobrou a intensidade da questão dos raios. Então você tem raios em maior quantidade e de maior potência, potencializando estragos e colocando em risco a vida das pessoas e animais e a população que lá está, quer seja o agronegócio, quer seja um empreendimento na cidade. Hoje nós temos algumas técnicas de proteção conhecidas. A primeira delas é o sistema tradicional. Você já deve ter visto, isso aqui é uma ponta Franklin ou para-raio Franklin. Ele é caracterizado por essas pontas, certo? Onde o raio daria preferência para atingir essas pontas no momento da descarga. Qual a limitação desse equipamento? É que ele faz um cone de proteção. Então ele protege aquilo que está dentro desse cone e isso se torna muito restrito. Em lugares muito altos você ainda não prevê descargas laterais e também não prevê proteção para áreas abertas. É uma opção barata, porém não eficiente. Existe uma outra proteção que é aliada ao sistema Franklin, é a questão das malhas. Só que você tem que criar uma malha de 10 por 10 metros em cima de toda a cobertura. Pense no galpão de uma indústria, quantos quilômetros de malhas de alumínio você tem que colocar em cima do galpão, descidas a cada 10 metros. E aí uma malha enorme embaixo, conectando tudo isso. O custo disso é bastante oneroso. Mas nós temos sistemas modernos de proteção. Esse é um sistema chamado para-raio com dispositivo de ionização. O objetivo desse tipo de captor é que, em vez de fazer um cone de proteção, você faz um círculo de proteção. E esse círculo pode ter até 200 metros de diâmetro. E você só precisa ter 2 descidas e, obviamente, ter um bom aterramento. Assim como no sistema tradicional, nos sistemas modernos também precisa ter descidas, também precisa ter aterramento, também precisa ter equipotencialização, todos os requisitos. Porém, você chega a economizar até 80% do custo de uma obra. Quanto maior a obra, maior é a economia. Se você for proteger uma guarita, uma casinha, uma caixa d'água apenas, o sistema Franklin, um sistema de malhas, é perfeitamente viável. Agora, quando você precisa criar proteções, principalmente para áreas abertas, shows, eventos, você não tem como dissipar uma multidão num show, por exemplo. Pense, 50, 100 mil pessoas e começou a chover. As pessoas pagaram uma fortuna no ingresso. Você tem que dizer que as pessoas têm que ir para casa rapidamente. Você acha que elas vão? Então é encargo, sim, de fazer proteção também em áreas abertas. Não desejamos que isso aconteça, não recomendamos que isso aconteça também, mas que um sistema moderno de proteção tenha uma efetividade maior comparado a um sistema tradicional de proteção e obsoleto como o sistema Franklin, isso realmente é visível. Hoje, há mais de 1,5 milhão de instalações com esse tipo de sistema. E já comprovados, com contadores de raios, nós sabemos que o sistema funciona. Então não é só fórmulas matemáticas que gerenciam um sistema de para-raios, e sim as condições reais de aplicação. Então essa fabricante, chama-se Indelec, é uma das preferenciais hoje na área de para-raios modernos, tá? É a autora de um sistema como esses, tem certificações sim no Brasil para operar dentro da legislação, dentro de todas as normas e legislações possíveis, em todos os estados da nossa federação. Então esse tipo de para-raio traz modernidade, proteção e segurança para o seu empreendimento. Quer seja desde uma simples residência, a um empreendimento comercial, a shows e eventos, empreendimentos massivos, áreas abertas e principalmente áreas grandes. Quanto maior a área, maior a economia que você vai ter nisso. Então, esse tipo de equipamento, muito mais robusto, muito mais moderno e com uma área de abrangência maior. Economize recursos na sua obra. Entre em contato com a gente que estaremos à sua disposição. Um grande abraço. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não concorda com as avaliações negativas que prevêem crescimento do país em menos de 1%. Vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média começar a acontecer nos rincões desse país. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, a comprar mais, a vender mais. Vamos perceber que a economia vai dar um salto importante, disse o presidente. A previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira neste ano é de 0,9%. Segundo o Boletim Focus, o Ministério da Fazenda projeta o Produto Interno Bruto, PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, em 1,6%. O Ministério da Fazenda apresentou cenários para a variação da dívida bruta do governo nos próximos anos. Ao anunciar a nova regra fiscal, nas hipóteses em que a gestão atinge as metas de superávit primário e os juros caem, a dívida pública recua mais cedo. Para o economista-chefe do Banco Master e professor de economia da FGV,
Paulo Gala, os cenários projetados têm base teórica e fazem sentido. De fato, se o governo conseguir atingir as metas de superávit primário, o juro cair 1 ponto ou 2 pontos percentuais e a economia crescer 2% ou um pouco mais, a dívida bruta cai muito, afirmou ele. Com o avanço do superávit primário, o governo ganha espaço para quitar suas obrigações e, caso as taxas de juros recuem, essas obrigações se tornam menos caras. Depois e antes da imprensa anunciar que Ratinho Júnior trabalha com objetivos na sucessão de Lula, todas as coisas do Paraná, em relação ao governo do estado com o governo federal, está preocupando os paranaenses. Detalhe interessante para qualquer um entender até agora, nenhum ministro de Lula esteve no Paraná. A Caixa Econômica Federal vai abrir neste mês uma linha de crédito para financiar produtos e serviços de tecnologia assistiva. Para as pessoas com deficiência, os valores de contratação ficarão entre 5 mil e 30 mil. Segundo o Banco Público, a linha será subsidiada pelo governo federal e terá taxas de 6% ao ano para clientes com renda de até 5 salários mínimos e de 7,5% para clientes com renda entre 5 e 10 salários. O prazo de pagamento é de até 60 meses. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aquisição de alguns bens e serviços pode demandar a apresentação de documento médico. Garganta Profunda do Palácio Iguaçu. Uma confiável fonte do blog do Ismael relata com verossimilhança detalhada sobre a recente operação do GAECO em Curitiba, deflagrada a Justiça Eleitoral, que mantém a investigação sobre segredo. A operação tem tudo a ver com sexo, drogas, propina e, pasme, videotape. Sim, parece que alguns publicitários envolvidos no esquema costumavam filmar as sacanagens. Aparentemente, a ideia era usar as imagens em campanhas eleitorais para causar impacto no eleitorado. Parece que a criatividade não tem limites. Também há suspeitas de que algumas agências estariam oferecendo serviços superfaturados para favorecer campanhas políticas, com o objetivo de repassar parte do dinheiro para políticos e partidos. Essa prática, conhecida como Caixa 2, é proibida pela legislação eleitoral e pode render sérios problemas para quem for pego. Além disso, a força-tarefa GAECO Justiça Eleitoral ainda estaria fazendo um pente fino nos aditivos contratuais, que é quando um contrato é adiado para não enfrentar uma nova licitação. O fato de um ex-secretário do Estado do Paraná estar entre os investigados pode causar ainda mais preocupação para alguns políticos e personalidades da República de Curitiba. Haja vista um dos implicados ser o principal marqueteiro do ex-juiz e senador Sérgio Moro. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, genklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia.
CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. A produção de veículos aumentou 8% no primeiro trimestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2022, segundo o balanço divulgado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. Foram fabricados 496,1 mil unidades nos primeiros 3 meses desse ano, apesar de o número representar alta em relação ao ano passado. O presidente da Anfávia, Marcos de Lima Leite, lembra que o primeiro trimestre de 2022 foi o pior resultado da indústria automobilística desde 2004. Nós estamos repercutindo em 2023 o pior trimestre desde 2004, disse Leite, ao acompanhar os dados da produção em 2022 e 2023. Na última semana, o Banco Central registrou um novo recorde diário de operações via Pix. 122,4 milhões de operações de transferências e pagamentos foram realizados em todo o país. Os dados foram divulgados pela autoridade monetária. Ao todo, foram transferidos 62,8 bilhões via modalidade. O recorde anterior tinha sido registrado em 20 de dezembro, quando 104,1 milhões de operações foram realizadas em um único dia. Com o Pix, os usuários podem fazer transações financeiras de forma instantânea a qualquer hora, 7 dias por semana, utilizando um celular, um tablet ou também um computador, com os recursos disponíveis para o recebedor em tempo real, ou seja, é um jeito mais fácil de receber, pagar ou transferir o dinheiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a classe média precisa pouco do Estado e que uma reforma tributária justa bastaria para atender esta parcela da população. Argumentou: há pessoas que não precisam tanto do governo. É só a gente fazer a nossa reforma tributária justa para a classe média, porque eles precisam pouco da gente, disse Lula, afirmando ainda que o foco do seu governo é atender a população mais pobre. Disse ainda que os mais ricos não precisam tanto da ação do governo. Tem mais manifestação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sugeriu a implementação de um convênio entre o Sistema Único de Saúde, médicos de diversas especialidades, para o atendimento da população que depende do sistema. Muita gente morre por não ter acesso ao especialista, disse o presidente da República. O economista e ativista João Pedro Stedley, da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, anunciou que o movimento realizará ocupações de terras em todos os estados do Brasil ao longo deste mês de abril. Nesse mês de abril, nosso movimento fará muitas manifestações em defesa da reforma agrária, afirmou em discurso divulgado nos canais oficiais do MST. Haverão mobilizações em todos os estados. Em todos os estados, sejam marchas, vigias, ocupações de terras e as 1001 formas de pressionar que a lei, que a Constituição seja aplicada e que latifúndios improdutivos sejam desapropriados e entregues às famílias acampadas, acrescentou Stedley. O líder do movimento destacou ainda que atualmente o MST possui 80 mil famílias ocupadas.
O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.